Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Gênio Geek. E hoje nós vamos falar de um anime que vai contar a história de Luffy Malfoy, uma poderosa Overlord que reinou suprema no jogo online X-Gate Online e foi derrotada por heróis. 200 anos após a sua queda, um jogador acorda no seu corpo, no corpo de Luffy, no mundo real do jogo. Agora, como Luffy, ela viaja para esse mundo, enfrentando a adoração excessiva e o medo daqueles ao seu redor, enquanto explora as consequências de sua morte e busca respostas sobre o seu retorno. Estou falando de um último chefe selvagem. Apareceu? Então já solta o dedo no like, comenta embaixo, compartilhando seu vídeo, porque hoje ele será épico. Então vamos embora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que a Luffy, né, ela estava observando o ataque de longe, né, eles tinham lançado uma magia em cima dos moradores, né, ali o pessoal, ali já estava meio que o início de uma guerra civil ali naquele reino. Só que quem estava intervindo nessa guerra civil e impedindo que isso acontecesse era o Merak, que é o rei daquele reino. Só que eles tinham sofrido, Só que o Aigo Queiros, né, eu acho que é isso o nome dele, né, e ela vai até o Ares, né, ela vai diretamente até o Ares, porque tinham lançado magia ali no reino inteiro, em todas as pessoas que moravam, tanto os de asa branca quanto os de asa colorida. Ares pergunta o que ela faria se descobrisse quem, né, se descobrisse quem estaria por trás disso tudo, e ela fala que daria um bom soco na cara dessa pessoa, mas perdoaria. Por quê? Porque ele acha que está fazendo isso por ela, mas não está fazendo, porque ela realmente não queria isso. E isso acaba fazendo o Ares saber o que fazer. Com isso, ela decide ir atrás do ele decide ir atrás do Aigo Queiros, né, o próprio Ares decide ir atrás do Aigo Queiros, que estava por trás disso. A Luffy sabia que era o Aigo Queiros que estava por trás disso, só que o Ares, ele não tinha força suficiente, ele não era páreo para o Aigo Queiros, né, para ele, no caso. Ela decide ir atrás dele, mesmo querendo ir atrás do Júpiter, que estava se preparando para ir embora, mas a Libra acaba aparecendo antes do tempo, antes do esperado. Por quê? Porque a Dina, que é a pessoa que também está infiltrada dentro do grupo da Luffy, né? No caso se chama Dina, eu não sei qual é o nome de espiã dela, porque ela é aliada dos demônios, né? Então ela se infiltrou como Dina e tudo mais, né? A Libra acaba aparecendo ali e aí eles, antes do esperado, ou seja, a ajudante que tinha falado que iria segurar a Libra por 20 minutos, tinha lhe traído. Com isso ele tenta fugir de todas as maneiras, mas não teria como, pois além de suas armas, ela tinha balas teleguiadas que iriam até ele, independente do lugar para onde ele fosse, né? Isso mesmo, tentando usar magia de vento, né, para suprimir, para abafar o som, para que a Libra não encontrasse. Só que a Libra já sabia de todas as habilidades, todas as magias dele, e com isso ela acaba achando ele. E com isso ele começa a fugir com muito medo dela, mas ela sempre acaba achando ele. Ele foge para a floresta, mas ela já estava esperando por ele, né? E ela ameaça usar a sua maior arma para fazer ele se render. E ele acaba mijando nas calças, cara. Ele acaba se mijando todo. Eu fiquei impressionado. Ele ficou com tanto medo da Libra, né? Ficou com tanto medo da Libra que simplesmente se mijou. Se rendeu, claro, ele se rendeu. Ela prendeu ele e tudo mais, mas ele se mijou. Se mijou por quê? Porque é a Libra, né? É alguém da equipe da Luffy, né? E ele acaba fazendo o que ela queria. E com isso a Libra acaba amarrando ele para usar como moeda de troca, para acabar com aquela guerra civil. O Ares estava lutando contra o Aigo Queiros, mas ela não era tão forte, a própria Luffy sabia que ela não era tão forte para derrotar ele. Com isso, ela mesma, a Luffy, acaba aparecendo para intervir. E na hora que ele olha para ela, ela estava um pouco disfarçada, né?
ele a reconhece de primeira. Ele começa a chorar, decide tirar a sua magia de enlouquecer, que ele tinha jogado ali para ativar essa guerra civil. Mas isso não impediria que a guerra civil continuasse. Por quê? Porque mesmo que ele usasse magia para incitar as pessoas, os outros, ele tirasse a sua magia de enlouquecer, os outros ainda pensavam em guerra, né? Os outros pensavam em atacar os de asas coloridas e os de asas brancas, né? E nesse momento a Dina acaba aparecendo com uma boa ideia para tentar negociar com o povo. E eles ficam olhando de um lugar um pouco acima, eles estavam um pouco acima da onde estava meio que os de asa branca e os de asa colorida de frente um para o outro. O Merak tinha aparecido para apaziguar toda aquela situação, mas ele não conseguia fazer isso. Naquele momento, a Libra acaba aparecendo com Júpiter, mas ela fala que algo não fazia sentido, né, para o povo, e nesse momento a Dina teve que agir. Ela fala algo que não fazia sentido para o povo. Ela pede que eles matem o Júpiter, né, para acabar com essa guerra, né? Só ele iria acabar com essa guerra morrendo, né? A Dina aparece, né? E ela consegue fazer aquela situação parar ainda. Olha pro Júpiter, dá um sorrisinho malicioso. Com isso ele descobre que ela era uma traidora, que estava trabalhando para Lufas e trabalhando para os demônios, né? Isso acaba sendo morto pela Libra. E o Merak chama a Lufas para conversar, né? E ela se revela para ele, fala que ele deveria se orgulhar de si mesmo, pois ele tinha derrotado ela há 200 anos atrás. E com isso o time Lufas finalmente saem daquele reino. E ela pede que a Lufas apague qualquer registro, qualquer vídeo, qualquer foto que ela tenha gravado na sua memória. Só que ninguém sabia o que era foto, que era câmera fotográfica ali naquele momento. Somente a Lufas e a Dina. Ou seja, naquele momento algo deu uma pitada no seu consciente, falou assim: como assim? Se os outros não sabem o que é fotografia, como que a Dina sabe? Por isso ela decide chamar a Dina para conversar a sós com ela, pois ela finalmente estava descobrindo que ela era uma infiltrada na sua equipe, e alguém que era uma vampira iria atrás da Lufas para acabar com ela. E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Genil Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando, dando um like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão de inscreva-se, o botão do sininho. Arigato e sayonara.